Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de benefícios da oração. Será que você já parou para pensar que a sua oração ela tem benefícios gratificantes de Deus para a nossa vida? Sim ou não? Gente, está uma movimentação muito grande, vamos sentar. O pastor eu não lembro quem que mandou esse vídeo para mim. Por favor, chama para mim lá o Marquinhos do teclado. Quantos obreiros tá lá fora lá? Chama para mim pelo menos 5. Mandaram um vídeo assim para mim. Então, falaram para mim, pastor, o senhor não pode fazer isso na igreja? Posso. Chama o povo que tem para sentar e, pelo amor de Deus, vamos parar de andar. Senão eu perco o foco. Amém? Ih, vocês ficaram doendo? Dodóizinhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Benefícios da oração. A oração é uma linha direta de contato com Deus. É o recurso extraordinário que nos conecta diretamente com os céus. Aonde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, tomando banho, no ônibus, na faculdade, em qualquer ambiente que você estiver, é um ambiente propício para você estar falando com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Agora eu pergunto, vocês estão orando a todo tempo? Sim ou não? Tem 2 que falou que não. Tem que começar a melhorar isso aí então. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você fica arrumando pretexto para não estar falando com Deus. Mas para você assistir um seriado, para você pegar o seu Instagram e ficar lá. Você consegue. O dedo fica até mais fino aqui, ó. Tanto que rola. Por que está acontecendo isso com as pessoas hoje? Porque as redes sociais estão tirando o foco de muita gente. Quando eu vou estudar a Bíblia para ministrar, eu retiro todas as informações que é possível chegar no celular, porque ali é o meu meio de informação. Eu bloqueio algumas áreas para eu não receber informação. Se eu recebo informação, o cérebro, de uma parte, ele já está obrigatoriamente mandado, não abra. Chega informação X, não abra. Independente do tempo que eu for estar lendo, eu não abro. Vai ser 5 horas, 6 horas, 8 horas, não interessa. Vai ficar esperando eu responder. Tem muita gente que até liga, eu desligo. Desesperado porque aconteceu alguma coisa. Não importa, depois a gente resolve, porque a minha vida está naquele momento direcionado para o trono de Deus. Porque eu estou conversando e lendo a palavra de Deus. Amém? Isso eu quero que vocês compreendam. A sua vida de oração, como está? A oração deve ser direcionada a Deus. Ei, fale para o irmão que está do teu lado. Regada. Fala com fé, gente. Vocês estão com medo? Regada. De muita fé. Porque não adianta você orar sem fé. A sua oração não passa do teto. Pastor, mas como que eu vou saber? É a sua vida com Deus. A sua intimidade com Deus vai abrir o leque para você compreender de verdade como que você está no nível mais alto ou mais baixo. Se fosse para eu combinar com a turma do louvor, os louvores que eu quero que cante na última música, não dá certo. A música sai atrapalhada, eles erram a letra. Teve uma vez eu falei assim, não vou meter o bico mais, vou falar com Deus. Ele que se vira com esse povo que vai cantar. Como que eu vou andar mais alto com meu Deus se eu não tenho intimidade com Ele? Como que eu vou querer as respostas das minhas orações se eu não ando mais alto com Deus? Tem alguém aqui? Sim ou não? Sim ou não? Isso eu quero que vocês compreendam. Por que o senhor está falando isso? Porque muita gente está dentro da igreja, completamente vazio de Deus. E está assim, ó, assim, ó, assim. Somebody love, para não perder a oportunidade. Serginho Malandro, vai. Pelo amor de Deus, é da minha época, né? Fazer o quê? E eu quero falar algumas coisas com você sobre os benefícios da sua oração. Tem alguém que orou hoje? Por que eu estou perguntando, estou fazendo diretamente isso? Porque os benefícios você quer. Os benefícios você vai falar, glória a Deus, aleluia, papai, obrigado. Mas e aí? Aquele tempo que você tira com Deus? Não consigo ajoelhar, pastor. Senta. Não consigo sentar, pastor. Vai andar então, pelo amor de Deus. Alguma coisa tem que fazer. A pastora, se ela ajoelhar do meu lado, ela dorme.
Todas as vezes que eu estou ajoelhado, Morzão, vem ajoelhar comigo aqui, é 2 minutos, tá na cama lá assim, eu olhei, eita nós. Ela tem que orar sentada ou em pé. Mas ela ajoelhou, parece que tem um sonífero no joelho dela que dá um desligue. Pagou, já era. Mas o que eu estou falando, você precisa, de alguma forma, movimentar a sua vida espiritual. Como que está a sua vida espiritual com Deus? Um dos benefícios que eu quero que você compreenda, não são bens materiais. Não são bens materiais. A sua história, a sua estrutura, só vai começar a modificar quando você compreender que a sua vida espiritual é muito mais importante do que sua vida terrena. Tudo que acontece na sua vida é de acordo com a sua vida espiritual. Você está andando como com a sua vida espiritual? Como que a sua vida está andando no mundo espiritual? Pastor, mas eu quero isso. Pastor, mas eu quero aquilo. Oh, papai, meu sonho. É meu sonho, papai. É meu sonho ter uma lancha. É meu sonho isso. É meu sonho aquilo. E aí, você alcança. Primeira coisa que você faz, some da casa de Deus. Tem gente que não pode ter uma vírgula a mais no salário, que some da casa de Deus. Os benefícios terrenos prejudicam as pessoas, se eles não tiverem estrutura no mundo espiritual. Sim ou não? Estou falando alguma bobeira aqui? Não, né? Então, Salmos 34, versículo 17. Olha só para você ver, por meio do... Os justos clamam, o Senhor os ouve. Os justos clamam, o Senhor os ouve. Quem é justo aqui? Você viu como que diminuiu metade da galera aí? Já, esse negócio não está muito com bingo não. Piorou a situação, agora os justos. E os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os do espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor, é muito gostoso escutar isso, gente, mas o Senhor o livra de todas. Amém? É gostoso escutar isso. Olha na versão, cadê? Cadê onde eu pus aqui? Eu pus ele em algum lugar aqui. Roubou? Eu não acredito que deletou. Não. Eu não acredito que eu deletei. Quem tem a Bíblia, a mensagem aí? No celular? Puxa vida, gente. Eu ia ler essa passagem. Tá, depois a gente vai e tenta ver onde está esse negócio aqui, porque não está aqui. A gente pensa que ele não está vendo a nossa situação. Mas a misericórdia dele é infinita. Por quê? Muitas vezes nós pensamos que só por eu ser justo estou clamando, ele está fazendo milagres. E não está acontecendo nada na minha vida. Nada, pelo contrário, só piora. Tem muitas pessoas pensando que estão com Deus e não estão. Tem muitas pessoas que acham que estão andando com Deus e pelo contrário, Deus está assim, ó. Ei, filho, volta para cá. Meu filho, vem para cá. Vem para pertinho aqui do pai, vem. E não encontra o caminho. Por quê? Que eles não são destruídos por causa da misericórdia de Deus. Eles não são destruídos por causa da misericórdia de Deus. Mas, o que nós queremos? Os benefícios da oração. Como que está minha vida em oração? Como que está minha vida em santidade? Como que está minha vida andando com Deus? Primeiro benefício que Deus pode nos abençoar de acordo com a nossa vida com Ele. Podemos receber sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de todos dá livremente,
de boa vontade, lhes será concedida. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quantas vezes você foi resolver algum problema? Quantas vezes você foi tentar solucionar um problema sem antes orar? Sem antes pedir a direção de Deus? Tem um homem na Bíblia que eu sou apaixonado por ele. O homem se chama Davi. Tudo o que ele ia fazer, ele orava, falava para Deus: Deus, como que vai ser essa situação aqui? Como que eu tenho que resolver? Todas as batalhas que ele saiu com a direção de Deus, ele saiu vencedor. Olha aqui. Não podemos começar um propósito, um projeto, algo quer que seja, sem antes orar. Pastor, mas como assim agora? O que eu faço? Já comecei a não pedir a direção de Deus. E aí, está dando certo? Está acontecendo alguma coisa na sua vida que você não está alcançando? Diante dessa situação hoje, eu quero falar para você, faltou sabedoria para um propósito, para um projeto. Algo na sua vida está encontrando com dificuldades, por quê? Porque você não pediu a direção do seu Deus, do seu Pai. Quantas pessoas hoje estão, abre, fecha, bate aqui, bate ali, bate lá, e nada resolve, e nada acontece na vida da pessoa, porque está faltando pedir a Deus sabedoria, para aquilo que Deus tem para essa pessoa. Quando eu compreendi isso, eu quero que vocês entendam, que algo extraordinário aconteceu na minha vida. Eu parei de bater cabeça, eu só ando de acordo com o que Deus está dando de direção para mim. Não sou melhor que ninguém, mas eu apenas estou pedindo a instrução de quem pode dar a instrução correta. Olha aqui, não podemos colocar, perguntaram para mim, pastor, como que faz parte, como que eu posso fazer parte dos voluntários? Falei assim, primeiro, vamos conversar. Segundo, vamos conversar. Terceiro, vamos conversar com quem, pastor? Com Deus. Sem a direção de Deus, eu não coloco ninguém mais, sabe por quê? Lá atrás, tinha todas essas cadeiras lotadas, mas eu coloquei muita gente nas direções que sempre fizeram com muita boa vontade, muita qualidade, mas o que aconteceu com esse povo? Soberba começou a surgir dentro de si, as pessoas começaram a ter atritos. O que aconteceu? Perdemos várias pessoas. Por quê? Porque eu não orei a Deus para colocar essa pessoa lá. Como que o senhor pode ter certeza que Deus fala? Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Eu vou dar o exemplo do maior, vou dar o exemplo do cara, do nosso Salvador, porque eu não posso falar sobre o que eu fiz de errado, eu tenho que fazer o que ele mostrou que é certo. Num daqueles dias, versículo 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Jesus saiu para o monte a fim de orar. Ele não foi para o monte para ficar trocando ideia, para ficar postando foto de rede social que eu estou no monte. Não, ele saiu para orar, ele saiu para falar com o Pai, ele saiu para falar com Deus. E aí passou a noite inteira orando a Deus. Ao amanhecer, prestem atenção agora, ao amanhecer, chamou os seus discípulos, chamou todos os seus discípulos, todos, e escolheu 12. Escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Jesus, ele não simplesmente, posso? Caio, posso? Simplesmente, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Não, antes dele fazer isso, ele estava onde? No monte orando, porque tinha muita gente andando com ele, tinha muita gente que era discípulo dele, que estava ouvindo a voz dele, que estava caminhando com ele, mas nem todos estavam preparados para aquela posição que ele escolheu.
Como que ele conseguiu mostrar para a gente a certeza daquilo que nós temos que enxergar nas pessoas? Não qualidades mais. Não pessoas amigas demais. Não pessoas aquelas assim que, eu vou começar a andar com o pastor, porque daí eu pago um lanchinho pastor, o pastor gosta de lanche, e aí vou andando, daqui a pouco eu tenho uma posição. Não é desse jeito mais. Antes foi assim, a imaturidade levou o cara a andar desse jeito, mas hoje na maturidade, para você chegar perto do pastor, você tem todo acesso, mas para você caminhar com ele, no que ele está fazendo, você tem que começar com ele. Jesus fez isso, ele escolheu os 12, porque ele sabendo que os 12, por mais que um no meio deles ia traí-lo, ele falou o quê? Eu sei que eu confio no Mateus, eu sei que eu vou encontrar no Mateus algo que eu não vou encontrar, está repreendido em nome de Jesus no Albert. Então eu não posso colocar o Albert, eu vou colocar o Mateus, porque se eu colocar o Albert vai dar 2 tempos, ele vai espirrar. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas hoje, isso que está acontecendo com muitas igrejas hoje. Elas nascem, a igreja nasce, a primeira coisa que chega dentro da igreja são pastores e pessoas excelentes, com qualidades específicas, em áreas específicas, naquela que você mais precisa. Nosso amigo Peterson, lá da Relevante lá, ele tem um pastor que auxilia ele. Aí ele chegou em mim: pastor, o senhor andou sozinho esses 2 anos, o que aconteceu, o que o senhor fez e como que o senhor passou, para me dar uma instrução, porque eu vejo que essa instrução eu vou precisar lá na igreja que eu estou pastoreando. Aí eu falei para ele: primeira coisa, se você tem parente na sua família que ama fazer a obra, vai orar, porque sem oração, o seu parente pode te dar problema lá na frente, sabe por quê? Ele não vai obedecer você, ele não vai respeitar você, ele tem aquilo que você tem com ele, parentesco, ele não vai enxergar você como pastor da vida dele. E isso impede a pessoa de romper, porque eu vou falar com os voluntários em um nível que eles precisam ouvir, porque Jesus não tratava os discípulos a pão e ló, bonitinho, vem cá, você errou. Não, teve hora que Jesus puxou o tapete deles: ei, vocês não vão embora também? Todo mundo me largou, me abandonou, por que você está comigo? Por que vocês estão aqui? Não, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Olha Jesus era mansinho com a galera, era fininho, tranquilo. E aí você vai falar isso para um parente, o parente pode misturar, ele não pode falar assim comigo, porque eu sou parente dele, eu sou mãe, eu sou papagaio, eu sou periquito. E aí, dentro de casa, dentro da família, dá problema. Enquanto eu não aprendi isso, muitos problemas tivemos no ministério, mas hoje, para a glória de Deus, depois de muito sofrimento, depois de muito choro, depois de muito lamento, Jesus mostrou para mim: ei, meu filho, você está no caminho certo agora, pode continuar, que agora vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. Isso não é eu estou falando do que Jesus fez, ele só me deu a instrução: ei, você quer romper na sua vida, no teu trabalho? Não trate os funcionários dessa forma, trate funcionário como funcionário. Ai, pastor, mas e aí agora o que eu faço? Então, você tem a instrução, vai orar para saber se essa pessoa era para estar com você. Vai orar para saber se o seu marido vai trabalhar com você tirando foto. É o modelo. Imagina, daqui a pouco está um monte de gavião fêmea, como é que é gavião, gaviaia, em cima do marido dela, porque é um bonitão, pá, e bancoso, e ela fazendo propaganda do marido, daqui a pouco está cheio de alguma coisa perturbando ela. E isso eu estou dando exemplo em todas as áreas, porque a nossa vida espiritual, ela é o combustível de tudo o que nós fazemos na terra, tudo. Não é você entender simplesmente que, então como eu vou trabalhar, eu não preciso orar. Ei, para eu entrar no Embraer foi um sufoco. Se eu não bato jejum em oração, uma galera me ajuda em oração, intercedendo. Naquela época por mim, eu não tinha entrado, porque Deus viu uma batalha. Foi até falado ontem na aula aqui, sobre o jejum de Daniel, 21 dias. Esse cara colocou em jejum e um propósito específico com Deus. No primeiro dia recebeu a resposta, mas houve uma batalha. Teve que ficar mais 20 dias esperando. Mas e aí, cadê minha resposta? Eu jejuei. Oxe, onde ela está? Tinha que acontecer.
E nada. E aí você começa a questionar se Deus é contigo. Quando você começa a questionar se Deus é contigo, você pode ter certeza, sem sombra de dúvida, Deus só está te assistindo, Ele não está conseguindo te ouvir. Todas as suas decisões, por mais simples que sejam, ou mais complicadas que sejam, ore a Deus, para que Ele possa te instruir naquilo que você precisa decidir. Jesus, uma noite inteira orando, o próprio Criador, que chamou aquela galera toda, a noite inteira orando. Quanto tempo você passa orando? Abre um parênteses aqui. Muitas vezes você passa 5 minutos, tem vezes que nem lembra, 1 minutinho, já capotou. Você não consegue nem concluir uma oração com Deus, falar com Deus, propósito específico, nada. E depois quer os benefícios. O que eu estou falando é sobre sabedoria, mas dentro da sabedoria, várias áreas da nossa vida pessoal, ela se encaixa perfeitamente. Para você resolver problemas no teu casamento, na tua família, na tua história, em tudo que você está passando de ruim. Qual é a estratégia que você está tendo? Humana ou dos céus? As pessoas estão assim, resolvem os problemas do jeito que elas acham que está certo, depois deu pepino, abacaxi e não consegue resolver. Chega depois, pastor, aconteceu isso, o que eu faço? Aí você chega com um pepino desse tamanho, para eu cascar, fatiar para você. Tem problema, a gente fatia, a gente dá a direção, mas a verdade tem que ser dita. Se você não tem a direção de Deus, como que o homem vai te ajudar? Se você não está ouvindo a voz de Deus. Segundo, anota aí, nos traz paz verdadeira. Os benefícios de Deus nos traz paz de verdade. Filipenses 4, versículo 6. Só uma pergunta antes de ler. Quem está sem paz aí? Não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Não vai dar todo mundo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças a Deus. Ei, não podemos andar ansiosos por coisa nenhuma. A maioria das pessoas sabem. Passei um sufoco para receber aquele tintim lá que eu estava precisando. Rapaz do céu, estava tirando a minha paz. Presta dinheiro daqui, tampa o sol com a peneira ali, faz aqui, corre aqui para lá e nada de resolver o problema. Estava tirando a minha paz. Tinha noite que a pastora falou assim, não vai adiantar nada você ficar acordado. Aí agora eu quero colocar para vocês. O que tem tirado a sua paz? Primeiro lugar em toda a área do ser humano, o dinheiro. Você sem dinheiro, você fica preocupado, você fica ansioso, você fica desesperado. Você não consegue se controlar, em vez de você ter um domínio próprio, você fica, poxa, e agora o que eu faço? Eu tenho que correr para cá, eu tenho que trabalhar de dia, eu tenho que trabalhar de tarde, eu tenho que trabalhar de noite, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque o dinheiro tira a sua paz. Quem já passou dificuldade aqui sabe disso. Quem já passou dificuldade aqui sabe a verdade. E a sua história pode muito bem ter um único momento de você mudar tudo isso. Orando. Quando você compreende isso na sua vida, os benefícios da oração chegam na sua vida dessa forma. Você não fica mais ansioso. Descansei no Senhor, coloquei nas mãos de Deus. Falei para a pastora, sabe disso. Tinha dia que eu não conversa comigo, pelo amor de Deus, estou pianinho hoje, porque eu estou querendo ir lá resolver o problema. E nada do dinheiro cair, nada do dinheiro cair. Eu falei assim, Jesus, o que está acontecendo? Aí ele me levou aqui. Por que você está ansioso?
Continua ansioso que continua travado. Continua tentando resolver com as suas forças, que você vai ver as portas se fechando. Continua fazendo a sua vontade, continua na sua direção, que você vai continuar com essa porta fechada. Foi onde eu falei para Deus, Deus, não consigo mais. Eu entrego nas tuas mãos este problema, e agora é com o Senhor. Se estão fazendo por mal, se é o demônio que está travando, se é algo do inimigo que está bloqueando desse dinheiro chegar na minha casa, porque nós necessitamos dele, agora em nome de Jesus, larga. Descansei, sabe o que aconteceu? 2 dias depois, estava na conta. 2 dias depois estava na conta. Só que o inimigo, ele já viu o seu ponto fraco. Ele já viu a sua estrutura nessa área. O que ele vai fazer? Ele vai atacar você de novo, naquilo que você foi vulnerável. Você foi vulnerável em uma área X da sua vida, que ele pegou você na curva e colocou você numa situação. Ei, eu posso falar sem sombra de dúvida, se você der brecha lá na frente, lá na frente, você vai pegar a mesma situação, um pouquinho mais pior. Porque aí ele vai conseguir, vai te levar para um nível um pouquinho mais embaixo do buraco. Todas as vezes que nós nos deparamos com os mesmos problemas, com as mesmas situações, pare e pensa, por que eu estou passando por isso? Por que de novo eu estou nessa situação? Eu escrevi aqui, o que mais tira sua paz, pode ter certeza, que em tempo curto vai chegar de novo na frente. Sabe o que aconteceu? Essa semana, do dia 10 ao dia 15, era para cair meu pagamento. Não caiu. Não caiu de novo. E eu peguei e falei, poxa Deus, de novo? E aí Deus falou comigo, então filho, você não aprendeu na primeira. Você foi reprovado na primeira. Olha quantas pessoas estão sendo reprovados, porque você está passando pela mesma situação anos e anos, e não está enxergando o que Deus quer com você. E aí, eu parei e pensei, opa, peraí, então alguma coisa mudou. Acho que foi uns quase 15 dias para eu receber o dinheiro do passado. Foi ontem. Saímos daqui da aula, cheguei em casa, conversei com Deus rapidamente, falei com Deus, e coloquei um alvo. Deus, amanhã, eu vou mandar uma mensagem só para lembrar. Mas agora eu não perco a minha paz mais. Sabe o que aconteceu? Para a glória de Deus, o dinheiro já está na conta. Uau! Sabe o que é você depender de Deus, não do homem? Quando você depende de Deus, o homem pode tentar usurpar, mudar alguma situação, mas Deus coloca no seu devido lugar. Você não pode perder a paz por causa disso. Você não pode ficar desesperado por causa de situações que muitas vezes você se colocou. Terceiro, os benefícios da sua e da minha oração nos ajuda a vencer as tentações. As tentações. Sabe que você ser tentado todos os dias pela mesma luta, pelo mesmo desejo? Tem um tal de celular agora. É fácil. Você vê pornografia e você deleta, ninguém sabe. Você conversa com alguém, dando alguma coisa de oportunidade, e você deleta e ninguém sabe. As tentações, elas estão assim, ó, todo instante batendo na tua porta, tentando te derrubar, tentando te destruir, tentando fazer você ir para o lugar que o diabo quer, lá no chão, ele pisando em você, massacrando você, mas Deus não permite, sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama.
Quantas vezes eu peguei o meu celular? O diabo, ele é assim. Ele joga a sujeira. Em qualquer oportunidade que você pegar e abrir para ver o que é. Ali ele ganhou um campo na sua vida que você não tem noção do quanto ele pode te destruir, o quanto que ele pode te jogar para baixo. O diabo, ele sabe muito bem a minha área vulnerável, que se eu não estiver vigiando, se eu não estiver orando constantemente, ele vai pegar e vai massacrar a minha vida. Sabe o que é isso? Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Coloca para mim, por favor, Lucas 22, 30 e 39. Lucas 22, 39 e 40. Então saiu olha só para você ver, eu vou fazer uma pergunta em cima dessa frase aqui de Jesus. Então saiu seguindo o costume, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus saiu como o seu costume e foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram. Sabe o que é isso? Desejo em querer aprender algo mais com o Senhor. Desejo em aprofundar a sua intimidade com Deus. Mas agora vem uma objeção que Jesus fez. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Sabe por quê? A carne, ela é fraca, não está preparada, mas o espírito está preparado. Então, se você fortalece mais a sua carne do que o teu espírito, você pode ter certeza que a sua vida vai ser destruída. Vai ser destruída. Tem pessoas brincando com o evangelho, achando que no final da história vai pedir perdão e vai ser salvo. Vai pensando. As estruturas de muitas pessoas pelas igrejas afora estão como comodismo, uma vida evangélica feita nas coxas, de qualquer jeito. E o próprio Jesus falou: orai, vigiai e orai. É para você vigiar, porque o diabo está tentando te destruir. Teve 2 vezes, 2017, 2018, 2019, eu tive que ir, sabe aonde? Lá no Chuí, visitar uma pessoa. 2 vezes na minha vida, eu nunca mais fui. Falei para ela: a partir de hoje não venho mais te visitar aqui. Se você quiser morar aqui, viver aqui, morrer aqui, você vai ficar. Se você não quiser, toma vergonha na tua cara e toma um prumo com Jesus, porque a sua história não é essa que você está vivendo. A outra vez a pastora foi comigo, não tive o prazer de falar tudo isso. Mas a primeira vez, ela olhou para mim e falou assim: nossa, pastor, o senhor está duro. Eu falei assim: isso aqui você está vivendo porque você decidiu viver. Ninguém colocou você aqui. O diabo não pegou você pelas mãos e levou você. Mas a sua escolha fez você chegar até esse ponto. E tem muita gente brincando com Deus, achando que o diabo não está de olho. Ei, ele está traçando uma história para a sua vida, que quando você chegar nela, no final dela, pode ser que você se surpreenda, em vez de ser beneficiado. Tem muita gente brincando com Deus, falando que tudo é lícito. Não! As coisas não vão mudar na sua história, na sua vida, porque você não entendeu. Vigia! Ele não colocou para você orar primeiro, ele falou para você vigiar, porque as astutas ciladas do diabo está brotando a todo instante. Ele quer destruir quem? Quem é da mão dele? Quem é dele? Ou quem é do mundo? Quem é do mundo é dele. Eu contei uma história aqui uma vez, uma pessoa em cima do muro, aqui ó, em cima do muro, desse jeito, olhando, o diabo, a galera do diabo, tudo assim, ó. Ele olhava para o outro lado, os anjos: vem para cá, pula para cá, vem andar com a gente, a sua vida vai melhorar.
E ele olhava para o lado do diabo, o diabo estava assim, ó, galerinha. Ele ficou em questão. Aí ele perguntou, peraí, por que quando eu olho para os anjos do Senhor, eles ficam eufóricos, querendo que eu pule para lá, e quando eu olho para vocês, diabo do inferno, vocês não estão nem aí para mim? O diabo pegou simplesmente e falou para ele, é porque em cima do muro já faz parte nossa. Uau. Ou toma uma posição para andar com Cristo de verdade, ou em cima do muro, ele não te incomoda mais, sabe por quê? Já é dele. Forte isso, igreja. Vigiar, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, e tem muito cristão brincando de ser cristão. Tem muita gente tendo oportunidade, porque já era para ter partido dessa terra. O diabo várias vezes já tentou matar, ceifar, destruir, de todas as formas, mas Deus ainda, pela misericórdia dele, anda te dando oportunidade. Hoje é dia de você mudar a sua história. Os benefícios da sua oração têm que chegar na sua vida. Os benefícios da oração têm que chegar na sua casa. Por quê? Porque você precisa entender que o diabo está muito brincando com a sua história. Muitos discípulos de Jesus, que Jesus escolheu para pregar o evangelho, para fazer o evangelho chegar na vida de outra pessoa, não está chegando. Por quê? Porque não querem colocar a mão no arado mais. Não querem simplesmente se envolver com o que Deus tem. Não querem. Eu fui machucado lá atrás, pastor. Eu fui ferido lá atrás. Pega a minha história, pega a história da pastora. O que nós passamos para a gente estar aqui hoje? Ei, não foi fácil. Não foi nada fácil. A perseguição chegou até em redes sociais. Infelizmente. Mas eu e a pastora continuamos firmes no Senhor. Sabe por quê? A promessa não vem do homem, a promessa vem de Deus. E quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Você tem que continuar acreditando nele, não no que as pessoas falam ao seu respeito, não no que as pessoas pensam ao seu respeito. É muito gostoso você aproveitar a tua vida assim, mas no final da história tem um preço a ser pago. É muito gostoso você viver o que você tem prazer, mas no final da história vai ser cobrado. Ei, dia 11 de novembro, nós vamos ter a nossa festa, nós vamos ter um evento, mas vai ter 6 pessoas sendo batizadas para a glória de Deus. 6 pessoas. Sabe o que é isso? É pessoas entendendo que esse evangelho muda totalmente a sua estrutura e a sua casa. Quarto e último, os benefícios de Deus verdadeiramente perdoa os seus pecados. Perdoa os seus pecados. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 12. Uau. Tem alguém feliz aqui, sim ou não? Diminuiu até um amém, né? Os benefícios é gostoso receber, não é não? Mas na hora que você recebe uma palavra dessa, muda o amém, né? Por quê? Vamos lá para a Bíblia aqui, vai. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua, repita comigo, oração. 1, 2, 3, vai, todos juntos. O que Deus ouviu de Salomão? Deus ouviu o seu choro. Deus ouviu o seu mimimi. Ai, papai, eu estou passando por isso. Por quê? Por quê? Muitas vezes nós questionamos a Deus, por que Ele não está ouvindo a nossa oração? Será que nós estamos sabendo orar de verdade? Hashtag fica a dica, quarta-feira que vem, aula sobre oração. Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Olha aqui como é que é forte o que Deus fala com o homem. Se eu cerrar o céu
de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Olha o que Deus está falando com o povo. Olha o que Deus está falando com o profeta. Olha o que Deus está falando com a igreja. É preciso mandar isso para vocês acordarem? Se eu mandar, vocês vão acordar? Mas agora entra o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. É você saber aonde que você se encaixa. É saber se a tua vida está no altar de verdade. Muitas vezes nós ficamos paralisados porque nós não temos mais palavra de confronto. Palavras que moem, que dói, que fere. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É muito gostoso ouvir isso. Mas eu li o versículo anterior, para vocês entenderem o que Deus estava falando com o povo. Para vocês chegarem a se humilhar, eu precisei mostrar para vocês que eu preciso mostrar em doença. Eu preciso colocar dificuldades na sua vida para que você venha se humilhar diante de mim? Você tem orado a Deus para Ele te perdoar todos os dias? Todos os dias. Todos os dias a gente falha. Todos os dias a gente erra. Todos os dias a gente peca. Só que tem pessoas que já caiu numa vida, numa rotina, que nem lembra que pecou mais, virou normal, comodismo, virou um rito padrão da vida, que não sabe o que é pecado, o que não é mais, e aquilo ali está tranquilo. E aí depois, Senhor, eu me humilho diante da tua presença. Para quê? Se você não se arrepende daquilo que você está passando, daquilo que você está praticando, daquilo que você está vivendo. Pastor, mas o que é isso? Então, eu quero colocar a igreja de pé agora porque eu quero orar. Chamar o grupo de louvor.